Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre os 10 momentos mais constrangedores da terceira temporada de Casamento às Cegas. Pra começar essa lista, a gente precisa falar aí das lágrimas falsas do Andrew. Muita gente ficou chocada com essa cena lá do Andrew pingando o colírio nos olhos, depois aí de receber um sonoro não da Nancy. Num primeiro momento, até parecia, né, que ele tava usando aí colírio por causa do ressecamento nos olhos. Muita gente que usa lente de contato, né, acaba fazendo isso. Mas, pelo jeito, ele usou o colírio mesmo como se fosse lágrimas pra quando ele fosse dar o depoimento aí, né, até porque ele até pergunta pra produção se estão gravando na hora que ele pinga o colírio nos olhos. E aí a gente ficou sem saber, né, o que de fato aconteceu. Será que o Andrew imaginou que a produção iria cortar aí esse momento que ele pinga aí o colírio nos olhos? Até porque, né, essa cena não foi editada do segundo episódio dessa terceira temporada. E o próprio Andrew brincou aí, né, no Instagram, dizendo que eles poderiam pelo menos ter editado a espinha dele. E ainda também ele reagiu a um meme que fizeram desse momento, né, que fala que os produtores teriam dado muitas risadas por deixá-lo usar aí as lágrimas falsas no reality show, e ele diz que não poderia nem confirmar e nem negar essa informação por conta do contrato. Nossa, que feio, né, se ele usou de fato aí o colírio pras lágrimas. Essa temporada do Casamento às Cegas também deu um grande passo, trazendo mais diversidade corporal entre os participantes. E a Alexia é uma dessas participantes, e eu não achei nada legal que a primeira fala dela no programa, lá na hora dos depoimentos, foi ela justificando aí o próprio peso, dizendo que poderia perder aí alguns quilos, como se ela fosse um objeto, e o programa não é sobre aparência, né? E será que ela não tinha aí falado nada melhor do que começar aí logo com essa fala sobre o corpo dela? Outro momento que eu quis me esconder atrás do sofá foi quando a Raven, que é apaixonada aí pelo mundo fitness, começou a fazer yoga e polichinelos, enquanto o Bartise desabafava aí sobre o fim do relacionamento dos pais dele. O Bartise até lidou bem com esse momento, quando ele percebeu, né, que ela tava cagando pra história dele e toda concentrada aí nos exercícios. Muita gente até achou, né, que a Raven tava entediada ali da cabine e meio que não tinha nada pra fazer e não fez por mal. Mas eu achei, assim, uma falta de respeito, né, dela com o Bartise, já que ele tava ali num momento vulnerável, contando, né, uma história que pra ele causa sofrimento. E isso também, né, só demonstra aí como as pessoas parecem que não sabem mais ouvir as outras e só querem saber delas o tempo todo. O Bartise, né, deu ali até uma risadinha quando ele percebeu que ela tava fazendo os polichinelos, e eu acho, né, que até por conta disso ele resolveu não investir tanto nela assim. Falando na Raven, ela ficando irritada também com o SK por ele, né, cochilar durante a aula, foi assim, ao mesmo tempo engraçadíssimo e também um pouco constrangedor, né? Até porque esse relacionamento dos dois tem química zero, como já deu pra perceber, e parece que ela escolheu ele simplesmente porque levou um fora do Bartise, né? O SK, pelo que parece, tá super afim dela, né? Mas a Raven não dá abertura pra ele, não interage, eles ficam ali sem papo naquele climão. E ele, né, passando sabonete ali no rosto e ela escovando os dentes, foi a cena mais constrangedora que eu vi nessa temporada. Aquele silêncio constrangedor. Gente, socorro. E também a Colleen, hein, que tá ali pra tentar conquistar os parceiros, sempre falando da carreira como bailarina profissional, que ela tem flexibilidade, isso e aquilo nos primeiros episódios. E isso não é um problema, ela realmente tem uma carreira brilhante nessa área, dança aí no balé norte do Texas e já se apresentou em várias produções de grande nome até. Mas aí o grande problema foi que ela queria que as pessoas a vissem como mais do que uma bailarina sexy, por ter, né, sido recusada aí pelo Brennan e também pelo Cole lá nas cabines. Mas ela não parava de falar pra todos os caras como ela era uma bailarina sexy. Colleen, me ajuda a te ajudar, né, amiga? Assim fica difícil. Outro momento bem constrangedor também foi a Colleen no programa dizendo que ela não queria um relacionamento profundo com o seu marido, quando ela tava conversando com Cole. Ela ficou ali super confusa, dizendo que queria um relacionamento sério, mas
mais se dizia uma pessoa superficial, mas que na verdade ela não queria ser vista assim como superficial, e ela foi participar logo de um programa que justamente quer o quê? Criar conexões profundas entre duas pessoas. E que tem o intuito, né, de levar essas duas pessoas que criaram uma conexão profunda pro altar. E aí ficou, né, se lamentando aí pelo fora que ela tomou dos dois outros parceiros. O Cole, apesar de um rostinho bonito, já deu pra perceber que é o boy lixo dessa temporada, né? Ele dizendo lá pra Zanabi que ela parecia outra pessoa sem maquiagem, foi o fim, né? Ele deixou a mulher aí com a pulga atrás da orelha, tirou toda a confiança dela, deixou ela se sentindo culpada por uma possível falta de atração depois de tirar a maquiagem e também depois da noite que eles tiveram, né? Os dois acabaram brigando aí por conta das palavras bom e ótimo. O Cole disse que teve uma boa noite, já a Zanabi, pelo jeito queria que ele falasse que a noite teria sido ótima. E aí rolou uma discussão silenciosa e a diferença dos outros caras pro jeito que ele tratou a Zanabi na manhã seguinte aí da primeira noite deles juntos foi assim gritante. Eu não sei se vocês perceberam isso. E também, né, desde que eles se conheceram, rola ali uns momentos de climão entre os dois, e eu não sei não se esse casal vai dar certo. E na maioria das vezes, né, por culpa do próprio Cole. Acho que por isso também, né, que o primeiro casamento dele não deu certo e só durou aí 4 meses. Olha, outro momento constrangedor também foi a palestra do Andrew sobre prazer orgásmico, com a Nancy, ele contando ali a história de um relacionamento dele com uma mulher de 41 anos, dizendo que agora ele tem micro-orgasmos. E a Nancy, ao mesmo tempo ali que ela ouvia toda a história, ela se animava, né, com o que poderia vir se ela, né, escolhesse ele. E também dava pra ver que ela tava, assim, um pouco incomodada também com essa super palestra que ele tava dando sobre esse assunto, né, e que era, assim, também um assunto exagerado pra quem tinha acabado de se conhecer, né. Gente, e o Bartise e a Nancy conversando aí sobre vasos sanitários entupidos enquanto eles estavam ali num clima mais íntimo na banheira. Em vez de ser um momento sexy, romântico pra eles, a conversa virou assim uma conversa de banheiro pra duas pessoas que acabaram de se conhecer. Não entendi nada, nada, nada. A Nancy acabou perguntando aí, né, se o Bartise já tinha desentupido uma privada, e ela começou a contar uma história de um momento bem constrangedor que ela tinha passado, que ela não tinha nada ali pra desentupir um vaso sanitário, e ele ali com uma cara de tipo, sério que precisa disso, gente? Que doideira. E falando nos dois, eles também nos presentearam aí com um momento ainda mais constrangedor. Se não bastasse o vaso sanitário, que foi o momento em que o Bartise falou aí sobre a Raven na frente da Nancy. Após o encontro de todos os casais, quando todo mundo se conheceu, né, de fato, após aquele primeiro momento ali, né, das cabines. Analisando assim rapidamente, foi um pouco constrangedor, porque ninguém tá preparado pra ouvir uma pessoa que você tá gostando dizer que, tipo assim, o quanto achou interessante outra pessoa em questão. Era melhor, né, o Bartise ter ficado quieto e guardado aí pra ele essa opinião do que ele pensou e sentiu sobre a Raven. Claro que sim. Mas muita gente também iria criticar ele por ter feito isso. Mas também é preciso a gente dar, assim, um ponto pra ele, porque ele foi muito honesto com a Nancy, né, e resolveu aí contar tudo o que ele tava sentindo de fato. Mesmo que agora, né, a relação deles dois tenha ficado, assim, um pouco abalada por conta dessa confissão, e não sei se esse relacionamento vai ir pra frente, porque a gente já viu uns spoilers ali, né? Mas e aí, é melhor tá com alguém que conta a verdade mesmo que doa um pouco assim? Ou então com alguém que guarde tudo que tá pensando? Eu quero saber a sua opinião. E ainda, qual o momento mais constrangedor até agora? Teve algum aqui que eu não contei, mas que você achou super constrangedor? Bora fofocar juntos nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você não perder quando rolar vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!